Glória a Deus. Nesse a presença do Senhor. Você pode estender suas mãos aqui à frente. Quando você estende as mãos, querido, não é para você abençoar o pregador, ele já é uma bênção. É para você dizer ao Senhor: eu entendo, eu recebo. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor será dita. Pai, nós estendemos nossas mãos em direção a este altar, que é santo, separado, mas pela vida do Hugo, que já é um abençoado do Senhor. Nós pedimos ao Senhor, como o Senhor tem falado com ele esses dias, que ele seja um arauto, que ele seja, Pai, um vaso de alabastro sobre a tua igreja essa noite, e derrame sobre nós a tua presença, Pai, a tua orientação, a tua exortação, mas que nós saiamos daqui, Senhor, capacitados pelo teu servo, que será usado pelo teu Espírito Santo. Nós erguemos nossas mãos e declaramos cheio de uma bênção. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Esse é o simples que funciona. Aleluia, glória a Deus, amém. Isso funciona no reino dos céus. Eu gostaria de falar com vocês a palavra de Deus em Samuel 7, versículo 12. Tem uma palavra que diz assim: Ebenezer. Vocês sabem o significado da palavra Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor levantou homens e mulheres e colocou sobre esse altar para iniciar uma grande obra que Ele fará nesse ano de 2026 nas nossas vidas. E aquele que crê diz amém. Aquele que crê a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque vai ser grande a obra que o Senhor vai fazer na sua vida nesse ano de 2026, porque essa obra ela é do Senhor. E eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite, uma palavra diferenciada que está no livro de Jeremias, capítulo 25. O profeta Jeremias, ele profetiza que o cativeiro ia durar 70 anos. A palavra do cativeiro, ela excede o livro de Jeremias, e no livro de Jeremias, capítulo 25, vai dizer que esse cativeiro ia durar por 70 anos. E eu quero te dizer, assim como Jeremias profetizou no passado, eu profetizo na sua vida que esse cativeiro que você está passando, ele tem data certa de terminar. Esse cativeiro que você está passando na sua vida financeira, essa luta que você está passando na sua vida financeira, no seu relacionamento conjugal, no coração dos seus filhos, tem dia certo para terminar. Porque o Senhor levantou aqui 14 homens e mulheres para profetizar sobre a sua vida, que esse cativeiro não te prende mais. Então amanhã nós vamos tomar posse, nós vamos dividir os nossos despojos, porque a vitória já é garantida, porque ela foi garantida, foi na cruz do Calvário, foi um preço pago por sangue, e nós somos detentores em Cristo dessa vitória. Então eu quero que você tome posse dessa palavra de Jeremias capítulo 25. A seu cativeiro, ele tem data certa de terminar. O seu cativeiro já está com dias contados. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé nesse momento, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós hoje vamos falar sobre ser digno de confiança. É um tema muito forte, é um tema muito sugestivo. E desde já eu gostaria que você olhasse para essa foto bonita que está colocada aqui. Eu quero parabenizar o grupo da mídia aí, porque nem eu ia escolher uma foto tão boa quanto essa. Eu já tinha separado outra aqui, era bem inferior a essa, se me pedisse. Mas eu vi que o grupo de mídia aí está mais bem preparado do que eu para fazer aqui um banner. E que você prestasse atenção de tempo em tempo no que está escrito por cima ali, ó, ser digno de confiança. E em alguns momentos dessa palavra, você olhe para si, para dentro de si e fala assim: será que eu sou digno de confiança? E antes de lermos essa palavra, eu gostaria que você pegasse no ombro desse irmão que está aí do seu lado. Eu gostaria que você colocasse a mão assim, segurasse forte e
versículo 18. Aleluia. Esse foi o mesmo texto que foi ministrado nessa manhã pelo pastor Lucas. Que palavra maravilhosa. Como o Senhor usou o pastor Lucas aqui nesta manhã. Ah, mas eu não quero lisonjear o pastor Lucas só não. Foram 13 pregadores comigo hoje, né? Foram 12 pregadores, 12 ministros, homens e mulheres de Deus, que se colocaram na brecha, que se colocaram à disposição do Senhor para estar aqui. A pastora Joelma falou algo na pregação da Glaucia, se eu não me engano, que impactou muito a minha vida. Nós fizemos reflexão, eu e minha esposa, sobre o que ela disse aqui. Ela disse que quando o Senhor ressuscitou Lázaro, Jesus deu uma palavra: Lázaro, sai para fora. Ei, irmão, se você pegar aí, você vai dar glória a Deus demais na hora que eu terminar aqui. Jesus disse uma palavra: Lázaro, sai para fora. O milagre aconteceu dentro do sepulcro. E Jesus disse aos discípulos: rolem a pedra. Vai pegando aí, irmão, rolem a pedra. E os discípulos rolaram a pedra. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio para fora. Lázaro foi ressuscitado. Lázaro teve vida, foi revivido. E aquela palavra que a pastora Joelma falou no meu coração, que ela disse assim: o Senhor deu uma palavra. E eu creio que esses 12 dias veio uma palavra do Senhor sobre esta igreja, sobre esta casa. Veio uma palavra, uma direção do Senhor para que nós saiamos para fora. O Senhor levantou 14 homens e mulheres para trazer ministrações aqui, que são ministrações. Nós estamos rolando a pedra. Quem lembra do que a pastora Joelma falou? Foi isso ou não? Nós estamos aqui, são 14 homens e mulheres, né? Ao todo, rolando uma pedra. Ei, mas sair para fora vai depender de ti, meu irmão. Vai depender de ti, porque uma vez que o Senhor lança uma palavra, o milagre já foi liberado no céu. O milagre que você veio buscar aqui já foi liberado no céu. Agora toma posse desse milagre. Vai depender só de você. Vai depender das suas ações, das suas atitudes. E se você toma posse desse milagre hoje, dá glória a Deus, irmão. Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Então a todo momento eu vou motivar você a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você pode ter certeza que você vai sair daqui com o queixo doendo de tanto glória a Deus e aleluia que você vai dar aqui. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Neemias 2, no versículo 18: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Tome o seu lugar dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. A palavra é digna de confiança. Mas eu quero trazer algo para você e dizer para você que o nosso Deus, Ele é especialista em reconstrução. Ele é especialista em reedificação. E isso vem desde o Gênesis. Ele vem restaurando o seu relacionamento com o homem, o relacionamento do homem consigo. Desde quando Adão pecou, o Senhor vai ali e Ele restaura a comunhão do homem consigo próprio. Nós vemos isso desde o Gênesis.
vimos que o Senhor, Ele vem restaurando a dignidade do povo de Israel, desde o êxodo, quando Ele tira o povo que estava sendo oprimido, estava sendo mais uma vez mantido cativeiro no Egito, e Ele vai ali e resgata o povo de Israel com um braço forte. Aleluia, aleluia. Se eu estiver falando besteira aqui, irmão, vocês podem falar misericórdia. Aleluia. E o Senhor toma do cativeiro o povo de Israel, e Ele restaura a dignidade do povo de Israel. Mas se nós observarmos algo na história, nós vamos ver que toda vez que o Senhor, Ele vai restaurar o povo de Israel, aqueles escolhidos do Senhor, assim como eu e você aqui nessa noite, fomos escolhidos para estarmos aqui nessa noite. Ele separa sempre homens e mulheres que vão encabeçar essa boa obra. Homens e mulheres, cadê o fogo? Dignos de confiança. Moisés, homem digno de confiança. Josué, homem digno de confiança. Pastor Jorge Linhares, homem digno de confiança, porque o Senhor confiou a ele uma boa obra. Pastor Clóvis, pastora Joelma, homem e mulher digno de confiança. E aí fica uma pergunta: eu sou digno de confiança? Eu sou digno de confiança para essa boa obra que o Senhor vai fazer nesse ano de 2026 na Igreja Batista Getsemane? Faça essa reflexão. Talvez nesse momento você não vai querer dar glória a Deus, talvez nesse momento você vai ficar reflexivo, mas eu gostaria que você olhasse para dentro de si e falasse assim: se o Senhor hoje me convocasse com uma boa obra, eu seria digno de confiança? Ou eu sou aquele de ânimo dobre que diz na palavra? Ou eu sou como a onda, ou como os ventos? Nós precisamos fazer essa reflexão. Talvez se eu ministrar aqui e perguntar, vocês já são especialistas na história de Neemias. Se eu perguntar aqui agora, eu gostaria que a igreja respondesse em alta voz: quanto tempo durou o cativeiro? Vocês fizeram intensivão. Quanto tempo durou o cativeiro? 70 anos. Quanto tempo durou a reconstrução dos muros? 52 dias. Qual que era a profissão de Neemias? Copeiro do reino. Mas eu faço uma pergunta para vocês: você é digno de confiança para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, na minha? Nós entramos na história de Neemias. Antes de entrar nessa história de Neemias, eu quero trazer uma lembrança sobre o cativeiro para você. Eu gostaria que você refletisse, porque o cativeiro babilônico era o mesmo que estava quem? Aquele que foi lançado na cova dos leões. Daniel, cativeiro babilônico. Olha para você ver. Jeremias não foi levado, mas ficou lá na cidade. Ficou lá nos escombros e profetizava. Daniel foi lançado na cova dos leões. Jeremias foi lançado numa cisterna. Quantos profetas, quantos homens e mulheres do Senhor que se levantaram. Nós estamos falando desse cativeiro, meu irmão. É desse cativeiro que nós vimos homens e mulheres que eram do Senhor dignos de confiança, que ainda que estavam em um cativeiro, não abandonaram a sua fé. É o mesmo cativeiro, irmão, talvez vai refrescar a sua memória, que Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado numa fornalha de fogo.
estavam só. Tinha um quarto homem na fornalha. Ei, eu quero que você entenda, meu irmão, que quando você é um homem, uma mulher digna de confiança, você não está sozinho. Tem um quarto homem na fornalha, tem um que dá uma ordem, e o leão fecha a boca do leão, meu irmão. Você não está só. Talvez você está pensando, meu Deus, estou iniciando um ano desempregado. Meu Deus, eu estou quase separando. Meu Deus, os meus negócios vão de mal a pior. A minha empresa está, o gráfico dela lá assim, ó, está negativo. Talvez o Senhor está te levando a um deserto. Talvez o Senhor está te conduzindo, o Espírito Santo de Deus, Ele conduz aquele que é digno de confiança do Senhor, às vezes a um deserto, às vezes a um cativeiro, porque o Senhor está querendo, Ele está querendo que você reedifique os altares da sua casa. Foi ministrado aqui no dia de ontem pela pastora Glaucia, que para que haja essa reedificação dos muros, é necessário que nós retiremos os entulhos. Ei, eu estava remoendo a palavra da pastora Glaucia, e uma coisa também me chamou a atenção na palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao coração da pastora Glaucia, foi que eram muitos entulhos e os braços dos obreiros já não aguentavam mais. Já não aguentavam mais, porque às vezes eram mais entulhos do que mesmo a obra, mas tinha tanta coisa para tirar. Falei, talvez reedificar, reconstruir o muro, talvez não foi tão difícil quanto retirar entulhos, em questão de cansaço físico. E nessa reflexão eu falei, a pastora Glaucia também mencionou que o tempo era curto, era tanta coisa para aplicar, e eu falei assim, cara, mas que tipo de entulho é esse? Nós temos entulhos espirituais, nós temos entulhos físicos que atrapalham o nosso caminhar, nós temos entulhos profissionais em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer fazer uma reestruturação da sua igreja, trazendo nós reflexões aqui de como que nós podemos ser dignos de confiança, para que esse 2026, Ele confie a nós uma grande obra. Uma grande obra. E o Senhor, quando eu preparava essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração, que quando Neemias fala aqui no livro, capítulo 2, versículo 18, então lhes declarei, como a mão de Deus me fora favorável, e como também a palavra do rei. E o rei libera Neemias para retornar para sua cidade natal. Aí me veio uma reflexão, mais uma reflexão de tantas que nesses 11 dias, eu já tenho feito. A reconstrução, ela é interna. A reconstrução começa de dentro. Neemias estava externo, Neemias estava na Babilônia, Neemias estava em outro lugar, mas ele precisou voltar, ele precisou estar dentro, ver de perto, para ele começar essa grande obra. Eu quero trazer essa palavra para a nossa missão. Nós precisamos reestruturar a casa, é por dentro, é por nós líderes. Nós precisamos observar, dar uma volta em volta, o que está acontecendo, aonde tem muros derrubados, aonde tem portões queimados, para que nós venhamos reiniciar essa boa obra. E assim nós começarmos a executar essa obra. É interna, é uma obra interna.
eu tenho visto e às vezes o pastor Wilson pergunta aqui: quantas pessoas nos visitam hoje pela primeira vez? Pouquíssimas pessoas. Mas aí eu consegui entender que o Senhor tem colocado na mão dessa igreja, tem requerido de nós que nós venhamos reedificar, iniciar internamente, que nós venhamos refletir naquilo que nós precisamos reestruturar dentro da nossa casa, dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas vidas. E eu falava que o Senhor, Ele é especialista em restauração. No livro de Jeremias também, eu estudando ali, eu encontrei aquela passagem que diz que o Senhor mandou ele descer à casa do oleiro. Jeremias desce à casa do oleiro e ali ele vê o oleiro fazendo a sua obra sobre rodas. E a obra que o oleiro fazia, ela quebrou em suas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor. Tem muros para reconstruir? Tem. Tem cativeiro? Tem. Mas em momento algum o Senhor nos abandonou. Em momento algum nós saímos do campo de visão do Senhor. Nós estamos na mão do Senhor. A sua casa está nas mãos do Senhor. O seu trabalho, a sua condição financeira, ela está nas mãos do Senhor. Lembro-me aqui agora do testemunho em que o pastor Mauro contou aqui, né? O testemunho ABCD dele, de como Deus agiu com grande benevolência, né? Em liberar uma causa que ele tinha na justiça. Tem tempo certo, irmão. Tem tempo certo. Tem tempo certo. A palavra de Deus diz que pode uma mãe que amamenta esquecer de um filho, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. O Senhor não esquece daquele que é digno de confiança, daquele na qual Ele chamou ali e confiou uma grande obra. Ele confiou a homens e mulheres nesta casa uma grande obra. A palavra diz que Neemias não era profeta, a palavra diz que Neemias não era um sacerdote, mas Neemias era aquele que ouvia a voz do Senhor, que tinha relacionamento com Deus. Então eu não tenho como falar aqui de confiança sem falar de relacionamento. Pastor Clóvis fala muito disso. Na ministração dele também ele falou, ele mencionou relacionamento. Você consegue confiar, irmão, em pessoas que você não conhece? Em pessoas que você não sabe a capacidade dela? Você consegue confiar em uma pessoa que você não sabe que ação que ele vai tomar diante de alguma situação? O Senhor escolheu homens e mulheres e confiou uma boa obra. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com a igreja. Sabe por quê? Como nós refletimos, comentava com um dos irmãos aqui da igreja, que a campanha pela campanha, o ato profético pelo ato profético, ele não tem valor algum se não tiver um propósito maior. Os 12 dias, você vindo aqui 12 dias, por causa do pregador,
ministrando, porque você vai rever os irmãos. Vai ser apenas 12 dias na sua vida. Todas as ministrações eu observei e teve uma palavra em comum: propósito. 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 O Senhor tem falado conosco nessas 12 ministrações com essa 13. Qual que é o nosso propósito nesses 12 dias? E eu quero dizer para você, acima dos seus objetivos, acima dos seus interesses, tem um propósito maior, que é o propósito do Senhor, que é de edificar o reino dele, que é de edificar o reino dele na minha casa, na sua casa, que é edificar o reino dele no seu trabalho, através da sua vida. Quando ele te levantou como um homem e uma mulher para reedificar o reino dele, não é sobre apenas pedras e muros, irmãos. Não. Talvez muitos de nós estão pensando aqui: que história legal, que cara bacana. Muita gente está pegando o livro de Neemias para estudar como se fosse economia. Liderança faz parte. Mas nós temos que entender que isso aqui é sobre o reino. Isso aqui é sobre o reino. É servir no reino de Deus. O pastor Lucas mencionou muito bem aqui. Neemias, servo do Senhor. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui por um objetivo maior, pelo reino do céu. Nós estamos aqui para impactar esse mundo. Nós estamos aqui para reestruturar a nossa geração, para reestruturar uma geração de adoradores do Senhor. Neemias vivia num contexto que ele vivia de histórias. Neemias cresceu no cativeiro e ele ouviu histórias. Aí você se pergunta, por que Neemias, numa posição de copeiro do rei, vivendo no palácio, tendo de tudo do bom e do melhor, ele quer voltar para uma cidade de escombros? Porque ele ouviu as histórias de homens e mulheres de Deus que passou no cativeiro. Eu imagino os pais de Neemias falando assim: vem cá, filho, vamos estudar aqui a Torá, vamos estudar aqui. Mas eu quero te contar uma história que tem acontecido nos nossos dias. Está vendo aquele homem que está passando ali? Cabeça branca, chama Daniel. Uma vez, porque ele não se dobrou, porque ele se ajoelhava 3 vezes ao dia para orar, ele foi lançado nas covas dos leões. Está vendo aqueles 3 ali sentados naquele cantinho ali, irmão? Está vendo, filhão? Ali, o rei trocou o nome deles, colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, fez eles se curvar diante do estátua. Eles não se curvaram. O rei pegou, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Jogaram eles lá dentro. Tem uma coisa que você não sabia: os soldados que foram jogar ele lá dentro derreteram antes de chegar na boca da fornalha, eles já se derreteram. Mas eles estão ali. E essas histórias foi latejando, pulsando dentro do coração de Neemias. E ele falou assim: eu quero ter essa comunhão com esse Deus, eu quero viver esse algo novo, eu quero ser digno dessa confiança, eu quero ser digno dessa confiança. Será que nós somos dignos dessa confiança? Paulo disse que a minha pregação não consista em filosofias humanas, em palavras persuasivas de filosofias humanas,
mas em demonstração de poder e da graça do Senhor. Talvez nós estamos aqui numa disputa. Talvez nós estamos aqui numa disputa por ministério, quem pensa que está errado, quem está certo. Ah, mas o Senhor mandou Zorobabel para construir o templo, e Zorobabel fez lá meia boca e foi cuidar das suas coisas. Ah, o Senhor mandou o profeta Azaf para fazer lá, e ele fez meia boca e foi cuidar das suas coisas. Ei, foca no que o Senhor pediu para você fazer. Aleluia. Pode dar glória a Deus, irmão. Eu sei que dói. Eu sei que dói virar para você e falar assim: foca no que Deus colocou nas suas mãos. A minha esposa me deu um testemunho essa semana que eu ouvi calado e engoli seco. Ela falou assim: nós temos dobrado os nossos joelhos e falado assim: ah, Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Se o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou fazer. Pastor Clóvis, que está ali, não deixa eu mentir, colocou uma grande obra na mão dela. Quando ela me falou, eu falei assim: pula fora que você vai ficar enrolada. Estou sendo sincero, irmão, porque eu estou no altar. Eu falei: pula fora. Ela falou: amor, mas aí eu vou contra tudo que a gente tem pedido a Deus. Aí o Espírito Santo de Deus começou a usar ela. E aí, quem já apanhou de mangueira aqui? Não, levanta a mão logo que eu quero ver, gente. Só a geração dos antigos. Olha lá, gente. Olha para aquele lado de lá. Eu vou perguntar de novo. Eu quero que todo mundo olhe para lá. Quem já apanhou de mangueira aqui? Olha lá. Só nós apanhamos de mangueira. E o Senhor pegou a mangueira assim, ó, espiritual, e começou só nas pernas. Foi igual a palavra de Ezequiel, né? Nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, e começou. Eu falei: amor, isso é uma grande obra. Quando ela me contou o que o pastor Clóvis falou com ela, eu falei assim: amor, isso é uma grande obra. E aí ela foi falando comigo assim: não, eu vou estar indo contra o que eu tenho pedido ao Senhor. Aí eu falei para ela assim, abaixei a cabeça, né? Falei assim: você está certo. Conta comigo. Aleluia. Conta comigo para te ajudar nessa trajetória, nessa caminhada. Tem hora, irmão, que Deus te dá uma obra para você executar, seja no ministério, na igreja, seja na sua casa, que vai dar medo. Sabe por quê? Porque você vai falar assim: eu não estou preparado para essa grande obra, eu não tenho essa capacidade. Aí quando eu escuto, quando eu leio, fala assim: os homens de Deus que vieram antes de Neemias não conseguiram concluir a obra. Tiveram a sua parte, mas não conseguiram concluir a sua obra. E aí Deus vai e traz Neemias. E Neemias coloca toda a sua confiança no Senhor. E em 52 dias os mundos estão reunidos. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Em 52 dias o Senhor levantou o mundo e traz a segurança para o seu povo. O Senhor levantou o muro e as portas aonde era aplicada a justiça. É isso que o Senhor faz. Em tempo recorde vocês verão. Eu quero ver em tempo recorde como que o Senhor vai reedificar esta casa, como que o Senhor vai reedificar o seu reino através da sua vida, no seu trabalho. Gente, é muito mencionado aqui sobre trabalho, não isso? Porque nós passamos mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. E o tempo que a gente passa com a nossa família geralmente é dormindo. Eu estou falando só de mim, irmãos?
Eu saio 6 horas para ir para o trabalho, minha esposa também sai. Aí a gente chega lá para 7, janta, toma banho e vai dormir. Aí dorme, acorda cedo de novo para ir trabalhar. E aí, eu falo assim, Deus tem levantado homens e mulheres como Neemias no nosso trabalho, para sermos testemunha do que Ele vai fazer nas nossas vidas. Esses 12 dias o Senhor está nos levantando, o Senhor está nos separando para reedificação também dessa obra. Isso nos chama responsabilidade para nós, tá, irmãos? Porque nós temos que ser dignos dessa confiança. Nós temos que ser dignos dessa confiança para o que Deus quer fazer. Então, quando o pastor Clóvis ali, a pastora Joelma te chamar no canto, falar que você pode vir mais cedo para a gente tocar o Enem aqui? Não terminou, irmão. Não terminou. Ora em jejua. Ora em jejua primeiro, irmão. E aí, quando ele te chamar, você vai falar assim: Senhor, eu vou fazer essa grande obra. Eu vou fazer essa grande obra. Aleluia. Eu tomo posse dessa grande obra. Eu quero falar também, para já encerrar, eu quero, quando a pastora já ministrou aqui, até falei assim, é uma confirmação do Senhor. Ela dando os recados aqui, aí ela foi, falou o versículo, o texto que eu coloquei aqui, Ageu 2:9. Pastor, eu falei, pastor, isso é confirmação de Deus. Eu coloquei aqui como estético, sabe? Eu falei assim, se der certo eu falo, se não der certo eu deixo pra lá. Aí a pastora falou assim, profeta Ageu também estava lá no cativeiro. E ele profetizou que a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Eu quero profetizar aqui na sua vida, irmão, que nesse ano de 2026 a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa na sua vida financeira vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa no seu ministério vai ser maior do que a da primeira. Se prepare, porque nesse ano de 2026 o Senhor vai te colocar sobre cabeça e não por cauda. O Senhor vai tirar do monturo e vai honrar no ano de 2026. Porque a palavra do Senhor que diz, não sou eu que estou dizendo. E se o Senhor nos trouxe essa temática do livro de Neemias, é porque as profecias são para nós nos dias de hoje. Então que você receba nesta noite essa palavra, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Irmãos, aleluia. Ferida no relógio aqui. Tomar água. A oferta do pregador, tá, irmão? Nunca desça do altar sem tomar essa água aqui. O diaconato não precisa repor. A mim, tá? Isso aqui é a oferta do pregador. Aleluia. Se você veio aqui nesta noite, recebeu essa palavra como vinda do Senhor para a sua vida, e você identificou e quer viver algo novo do Senhor nesse ano de 2026, talvez o Senhor te trouxe aqui para colocar uma grande obra nas suas mãos, para edificar o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, como foi ministrado aqui. E se você quer fazer como Neemias e falar assim, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu vou edificar em tempo recorde essa obra. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que como Zorobabel começou a obra e largou ela, fala assim, não, eu vou agarrar firme com Neemias, eu vou agarrar firme com o Senhor, e quer retomar essa grande obra na sua vida, na sua casa. Gostaria que você fizesse um sinal na sua vida, reconciliando com o Senhor, ou aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Se tiver alguém no nosso meio, gostaria que você desse um sinal para sua mão. Se todos são do Senhor, se todos aqui já têm o Senhor como Senhor e Salvador, e que já está disposto a executar essa boa obra que o Senhor colocou em suas mãos, eu gostaria que todos aplaudissem o Senhor pelo seu nome. Pastores e obreiros para se posicionarem aqui. Nós estaremos fazendo nesse momento um ato profético. Talvez no mundo físico parece apenas um corredor onde nós vamos passar, mas no mundo espiritual a palavra de Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nós vamos passar nesse corredor aqui agora, nesse ato profético, para confirmar a palavra do Senhor nas nossas vidas, para confirmar que nós somos herdeiros e que nós recebemos a bênção do Senhor que está sobre nós, que Ele já liberou sobre as nossas vidas. Nós vamos declarar espiritualmente que nós tomamos posse, que nós vamos viver o melhor ano das nossas vidas, que 2026 nós tomamos posse de todas as bênçãos com as quais o Senhor já nos abençoou nas regiões espirituais. Mas para isso, irmão, nós temos que vir com convicção. Nós temos que vir com convicção daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos aqui, daquilo que nós estamos nos dispondo a fazer. Os irmãos podem se levantar. Aleluia. E já passaram no corredor. Aleluia. Santo é o Senhor. Pai querido, Deus amado, em teu nome, Senhor, nós, ó Deus, fazemos esse ato profético, Pai, crendo, Senhor, que o favor do Senhor nos alcançou, que homens e mulheres aqui, Senhor, nessa casa, Senhor, ouça, Senhor, o chamado do Senhor, Pai, que o Senhor tem feito para nós nesses 12 dias, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tomar posse, Senhor, dessa boa obra que o Senhor vem fazer. Deus, restaura, Senhor, os muros, ó
nessa noite está pensando assim: o Senhor iniciou uma obra na minha vida e Ele não terminou. Vieram pessoas que entrou na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e iniciou-se uma obra, e essa obra está parada. Talvez você foi machucado, talvez você passou desilusões. O Senhor fala contigo nesta noite que Ele vai completar a boa obra. Olha para você ver, essa obra é boa e Ele vai completar essa boa obra. Ele vai completar essa boa obra, irmão. Fique em paz. Dá mais um glória a Deus aí. Aleluia.